Olá, boa tarde. Boa tarde, Silene, Dani, Marilu. Bem-vindas, vamos chegando. Estou aqui no Insta da Viver Presente. Vocês estão me escutando bem? Coloquei o microfoninho aqui, tá meio tortinho. Oi, Bru. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, irmã, boa tarde. Vamos fazer uma revisão dos encontros que aconteceram na semana passada com as famílias da Viver Presente. Oi, Fabiana. Ai, que bom saber que vocês estão me escutando. Oi, Stephanie. Andréia. Ai, que bom que deu certo de você entrar. Semana passada a Andréia não conseguiu, né? Deu problema na nossa conexão. Algumas pessoas entraram na semana passada nos encontros, outras tiveram um problema também com o horário, por isso que eu resolvi marcar essa live aberta, assim fica gravada. Oi, Priscila, boa tarde. E aí, quem não puder assistir, né, tem como assistir depois. Eu vou fazer um resumo dos encontros da semana passada, que foram feitos pelo Meeting, só com as famílias da escola, porque a gente foi escutando como as crianças estavam, oferecendo apoio, e agora eu tenho alguns conteúdos para compartilhar com vocês, porque os assuntos que foram compartilhados ali naqueles encontros fechados, com certeza podem ser comuns também a outras famílias e por isso que surgiu essa ideia, tanto para contemplar quem não pôde participar da Viver Presente, quanto também as pessoas que acompanham a gente por aqui, que trabalham com criança ou que tem criança em casa. Me contem aí, enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar. Se vocês trabalham com criança, estão aqui como profissionais da educação infantil ou como pais de crianças pequenas. Me contem, e enquanto isso a gente vai aguardando o pessoal entrar. Eu vou aqui fazer uma revisão dos temas com vocês, enquanto vocês estão escrevendo. Tem um atrasozinho entre o que vocês escrevem e o que eu recebo aqui, viu? Os assuntos que a gente tratou na semana passada, foram 2 encontros, um de manhã na quarta-feira e um à tarde na quinta-feira. E foi bem interessante, porque os assuntos foram permeando as mesmas temáticas, as partilhas, as experiências que as pessoas foram trazendo vinham de uma mesma situação. Claro, né? Nós estamos todos vivendo com crianças pequenas, dentro de casa, de situações semelhantes, de maneiras semelhantes, então por isso também os contextos se repetem. A Fabiana está dizendo que está formada há 26 anos, época de magistério, tá aqui como profissional da educação infantil, porque os filhos dela já cresceram faz tempo, né? Francine, boa tarde. Bom, então vamos lá. Seguinte, o que foi conversado nessa reunião de semana passada? As famílias vinham trazendo uma preocupação em relação às crianças que não falam sobre a escola, que não mencionam, que não tocam um assunto escola, que não dizem nada quando a família tenta trazer alguma conversa, puxar um assunto sobre isso, não respondem, não querem saber, dizem que não querem falar sobre isso. E daí a preocupação era a seguinte: será que no momento do possível retorno essas crianças vão querer voltar para a escola ou não? Será que elas vão estar tão afastadas do contexto da escola? Para quem está por aqui e não conhece a escola, né? Viver Presente atende crianças de 1 até 6 anos, então são ali todas as crianças na primeira etapa da educação básica, na educação infantil. Nós estamos proporcionando experiências e convites, encontros virtuais, como convites mesmo para manutenção dos vínculos e não como atividades para substituírem a proposta presencial. Então, são convites. Algumas crianças aceitam bem esse convite e interagem muito nos encontros virtuais e outras não querem nem entrar. E outras ainda não querem nem mencionar
o assunto escola. Então, o que fazer? Para quem está chegando agorinha, eu vou repetir o contexto. As famílias, na semana passada, no encontro fechado que nós tivemos na Viver Presente, muitas relataram que algumas crianças não querem conversar sobre escola, não querem saber. E aí o medo dos adultos era o seguinte: e aí, no retorno, será que as crianças vão querer voltar para a escola? Ou elas vão querer ficar em casa, não querem nem saber mais de escola? Acabou, sumiu a escola no contexto de vida delas. Então a resposta é a seguinte, especialmente para uma mãe querida que trazia a experiência dela, que então ela ficava tentando trazer experiências anteriores do filho, né, que o filho tinha vivido já no nosso contexto da escola, para ver se ele ficava animado, se resgatava esse envolvimento dele com a escola. E daí a recomendação foi que respeitasse então esse tempo, o presente. A criança está vivendo um presente, né, esse tempo do aqui e agora, que tem total distância mesmo da escola. Por mais que a escola esteja investindo nesses convites para tentar aproximar e estabelecer vínculos, mesmo que virtuais, manter os vínculos, as crianças bem pequenas ou algumas crianças, independente da idade, a depender do perfil, não querem mesmo participar porque estão imersas nesse contexto, nessa realidade, e não conseguem resgatar o passado para projetar o futuro, porque quando voltar vai ser assim, vai ser assado. Não, elas não dão conta. Esse processo, quem faz são os adultos, porque aproveitam a experiência do passado, dão uma pulada do presente e se projetam lá para o futuro. Esse processo é típico do universo adulto e nós, enquanto adultos, treinamos bastante para voltar e ficar aqui no presente. As crianças já estão no presente, elas já estão imersas no presente. A gente aqui não precisa ficar levando elas desse movimento passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Deixa ela aqui agora, porque quando esse futuro chegar, ele vai ser presente. Né? Quando a nova realidade se apresentar, que a gente não sabe como vai ser essa nova realidade, nós não sabemos mesmo, ninguém sabe. A gente pode ter algumas projeções, mas uma certeza nós não temos. Agora, diante da nova realidade, a criança vai ter que lidar com essa realidade. E aí, o convite que vai ser apresentado nesse futuro para nós e presente quando chegar ali para ela, só a realidade é que poderá modelar essa nova adequação que as crianças vão ter que vivenciar. É muito provável, né? Claro que aproveitando a nossa experiência enquanto educadores, tanto enquanto pais, quanto também na escola, a gente imagina que as crianças vão precisar vivenciar um processo de acolhimento por parte da escola e adaptação por parte delas. Elas também vão precisar acolher novamente essa realidade, acolher as relações novamente e se adaptar. E as escolas vão ter que se preparar para isso. Nós precisaremos flexibilizar os reencontros, os momentos em que as famílias possam estar na escola novamente, né? Mas não há como se preparar para isso. Nem aquelas crianças que nunca foram à escola e quando a família decide que vai colocar na escola, a gente não prepara uma criança previamente, a gente conta para ela, você vai começar a ir para a escola semana que vem, mas não dá para preparar, para antecipar tudo aquilo que ela vai viver. Não se deve fazer isso, inclusive, né? A gente deve deixar que o contexto, que a realidade, que o contato com o imediato ajude a criança a se adaptar. Então, esse é o primeiro aspecto. Não há que se preocupar. E uma outra coisa, as crianças já estão há tanto tempo com seus familiares que quando elas tiverem a oportunidade de reencontrar-se no contexto escolar, eu tenho uma impressão de que a conta vai fechar. Elas já passaram tanto tempo com seus familiares que elas precisam ir ao encontro dessa liberdade de ser, da liberdade de respirar esses ares que são muito fluidos através dos relacionamentos que elas desenvolvem na escola, né? Essas interações, as brincadeiras que acontecem nas escolas de educação infantil vão convidar a criança a poder vivenciar essa nova realidade. Então, não há que se preocupar com isso. Eu tô vendo aqui que tem algum comentário, a Andréia está dizendo, Clara não quer participar dos encontros quando eu convido. Dos poucos que participou, logo dissipa a atenção e perde o interesse. Percebo também que ela tem recusado para não entrar em contato com a dor da saudade. Legal, isso aí. Então esse é o segundo aspecto. Andréia, que bom que você já trouxe. As crianças que não querem participar. Então tem aquelas que não querem nem falar sobre o assunto, tem outras que não querem
nem falar e nem participar. Ou então só não querem participar. A pergunta foi feita a seguinte: e aí, devo insistir para que a criança participe? E a minha resposta foi a seguinte: deve continuar convidando, mas não insistindo, né, de maneira incisiva para que a criança entre, como se fosse uma situação, né, determinante. Tem que entrar no encontro, porque senão, enfim, os vínculos não vão ser mantidos. Não, porque pode estar acontecendo conforme a Andréia tem a hipótese, que eu concordo que essa é uma boa hipótese, de que algumas crianças não querem entrar em contato com essa saudade. Eu até citei o exemplo de uma criança que participa com bastante frequência dos encontros, do período da tarde, do agrupamento 4, e sempre no final dos encontros ele fala sobre a saudade. Ele fala, isso tem que passar logo, eu tô sentindo muita saudade. Ele fala, ele consegue verbalizar, mas ele está ali. E outras crianças com a mesma saudade, isso tem a ver só com individualidade, não é melhor e nem pior. Tem algumas crianças que preferem o descontato com aquela situação que provoca a consciência da saudade ou da dor ou do sofrimento, né? E tá tudo bem, a gente tem que respeitar. A gente precisa respeitar como um processo individual para lidar com a dor. Sabe aquele velho ditado? Que os olhos não veem, o coração não sente? Então, se a sua criança está nesse contexto, por isso que eu digo, continua convidando, porque pode não ser isso, pode ser uma outra coisa, né? Pode ser só uma indisposição, pode ser só que a criança não quer abrir mão daquele conforto que está, por exemplo, diante da tela, diante de um joguinho no celular ou no tablet, e aí não quer entrar num encontro virtual com os amigos. Se for isso, daí o convite tem que ser um pouco mais insistente, sim, ou tem que cuidar do entorno, por exemplo, não deixar a criança em frente às telas logo antes do encontro, dar um tempo para que ela não tenha que sair dessa atividade passiva para então entrar em contato com os amigos e com a professora, que vai exigir uma atividade dela e uma interação. Mas se não for esse o caso, convida, mas sem grandes expectativas e também sem demonstrar grandes frustrações porque ela não participa. Porque senão, toda vez você fica, mas poxa, você tinha que participar, que pena, tô muito chateada porque você não entra. E isso gera mais um centro de atenção indevida em torno dos encontros. Então, seria esse o segundo aspecto, das crianças que não querem participar dos encontros. Eu estou falando isso especificamente em relação aos encontros da Viver Presente, mas essa orientação serve também para as famílias que têm crianças na educação infantil e mesmo que as escolas estejam com práticas mais regradas e configurando assim quase que um ensino remoto, que da nossa perspectiva aqui da Viver Presente não cabe para a educação infantil, mas algumas escolas fazem essa escolha. Então, ainda assim, na educação infantil, eu entendo como educadora que é possível flexibilizar. Quando a criança está no ensino fundamental, se for esse o caso de alguém que está por aqui, como mãe de criança de ensino fundamental, tô vendo, aqui ó, a Lê tá perguntando, a minha amiga Alexandra tá falando, mas como atuar em casos de alfabetização? Raul também não quer mais ver as aulas, inventa que está com dor. Daí, Lê, no caso de alfabetização, pelo que eu sei, depois você me corrige se eu estiver errada, ele está numa escola que está com os horários como os horários presenciais, né? Tem um horário de aula, de tal horário a tal horário, que ele precisa ficar ali naquele tempo relativamente estendido em frente à tela. Se for esse o caso, eu acho que vale a pena uma conversa, né, com a professora, com a escola, para ver a possibilidade de flexibilizar tempos, dar intervalos e tudo mais. E no processo de alfabetização, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque de acordo com aquilo que a escola organizou como proposta desse ensino remoto, há um risco maior, né, para se assumir quando diz, não, ele não vai participar. Esse risco maior tem a ver com esse tanto de atividades, de propostas que a escola programou para esse período de ensino remoto. Porque as escolas estão tocando os programas, os projetos político-pedagógicos, os planejamentos, mesmo nesse contexto de pandemia. E daí teria que calcular esse risco junto com a professora, junto com a escola, para entender aquilo que foi planejado. Se ele perder uma aula ou outra, se eu flexibilizar daqui e dali, qual será esse prejuízo? Então, você precisa calcular esse risco
para assumir, né, junto com a sua família, de entender, bom, não, ele tá realmente evitando, não quer, não tem condições, ele tá no primeiro ano, não vale a pena que ele fique esse tempo todo em frente às telas. Se você toma essa decisão, você precisa estar ciente daquilo que ele vai né, perder nesse período e também consciente de como depois ajudá-lo a alcançar aquilo que foi proposto pela escola, porque a escola, né, vai avaliar muito provavelmente, enfim. Mas vou contar para você a experiência como mãe também de um menino de primeiro ano. A professora, na escola em que ele está, ela tem encontros em horários de 40 minutos, como se fosse ali uma aula, né? E nesses encontros em que está a professora dele, eu faço ali, crio as condições e até acabo convidando de maneira mais determinante mesmo. Bom, esse é o horário, Pedro vem, agora é o horário da sua aula, do seu encontro. E aí ele fica ali. Em momentos em que são aulas de especialistas, ali eu acabo flexibilizando mais, percebendo o contexto. Mas o que me ajudou muito aqui em casa realmente foi esse cuidado com o entorno. Então, se eu percebo, ele estuda de manhã, então se eu percebo que tem aula às 9 da manhã, eu não coloco a televisão, não deixo eles ligarem a televisão antes dessa aula dele. Digo, só depois que o Pedro acabar a escola, aí vocês ligam a TV. E isso tem facilitado, tem ajudado. Uma outra coisa que tem ajudado, tô contando aqui, quem tá chegando por agora, do contexto do ensino fundamental, tá bom? Meu menino no primeiro ano, respondendo a uma pergunta da Alexandra, que tem o Raul também no primeiro ano. Outra coisa que tem ajudado é entregar para ele a planilha, a tabela, que tem ali os horários das aulas, para que ele também, dentro dessa rotina, já se organize e saiba, hoje tem aula de educação física com a professora tal, tem aula de arte com a outra professora, tem aula com a sua professora de classe, e aí ele vai sabendo quais são as aulas e quais são as atividades. Então eu promovo esse ambiente de autonomia também para que ele se organize e passo para ele a responsabilidade também para ele se organizar e cuido que ele esteja ali no horário do encontro, né? Agora, na educação infantil, esse contexto é bastante diferente. A Fabiana disse, eu priorizo o lúdico, faço vídeo aula e sempre enfatizo a realidade e as devidas medidas de segurança. A Fabiana, que como professora, né, tá contando essa experiência aqui pra gente. Aí a Andrea tem outro comentário. Ela já... ainda era o comentário a respeito da Clara, né? Que não tem entrado nos encontros. Ela já verbalizou algumas vezes a saudade que tem da escola e de alguns amigos mais próximos. Então, você vê, no caso da Clara, filha da Andrea, que está no agrupamento 4 com a gente, ela não tá tendo uma evitação do assunto escola. Ela fala da saudade da escola, mas ela evita encontrar os amigos nos encontros online. Então, tá tudo bem. Assim como estaria tudo bem a criança que evita o assunto escola e evita o encontro. Na educação infantil, ainda mais, né? Porque para as crianças menores é muito mais difícil ter que lidar com essa abstração da distância e com a permanência do vínculo, mesmo sem a ligação concreta das interações que acontecem no ambiente escolar, né? Assim acontece também no período de férias, as crianças ficam distanciadas nas férias, mas quando retorna, precisa desse calor do físico para então reativar também os relacionamentos. A Lê disse, adorei a dica da TV antes da aula e mostrar a rotina, não fazia isso, vou começar a fazer. Lê, tenta fazer isso, já dá uma boa melhora. Não significa que fica super entusiasmado, mas como... Então, sabendo aí dessa organização de rotina, é como se a gente ajudasse eles a se autorregularem e a entrarem num contexto mais regrado a partir dessa intervenção. Bom, vamos então para o terceiro tópico dos 6 que eu vou falar. Vai ser mais rapidinho esses próximos, tá? O terceiro é o seguinte, medo. Algumas famílias relataram que as crianças estão com medo. Ou a gente identificou 2 tipos de medo que estão muito presentes. Depois vocês me contam aí se está aparecendo aí para vocês também. Medo da separação,
da criança com a família, porque, bom, passou muitos dias juntinho, grudadinho. Eu disse para uma mãe que talvez ali quase retomando aquela simbiose do começo da vida da criança. E aí, de repente, você começa de novo a trabalhar, a sair mais de casa, a criança precisa ficar com alguém para que você volte às suas atividades, e aí você percebe que essa criança então começa a chorar muito a qualquer distância, a qualquer despedida, né? E aí podia ser o medo de perder os pais, medo de se separar. Sim, pode ser medo de perder essa simbiose, né? E também de se ver como uma pessoa inteira, que é próprio do processo de individuação. Mas, minha criança já está com 4 anos, isso pode estar acontecendo de novo? Eu acredito que sim, dentro desse contexto, né, de muito apego que se desenvolveu nesse período, e também de um contexto de medo que está pairando no ar, né? Todas as pessoas vibram no medo, mesmo que não percebam, mesmo que não verbalizem. As nossas famílias, o nosso ambiente, por mais que a gente tente vibrar numa outra sintonia, o medo está fazendo parte desse contexto. E medo traz essa energia de morte mesmo, né? Então é natural que as crianças vivenciem o medo nesse contexto e expressem. Tem crianças que verbalizam mesmo e vão dizer, estou sentindo medo. Outras crianças vão lidar com isso de outras maneiras e expressar não de maneira verbal, de maneira simbólica, muitas vezes nas brincadeiras, muitas vezes no sonho, pesadelos, ou ainda através de comportamentos desafiadores ou de muito apego. Crianças que não querem sair do colo como se tivessem voltado a ser bebezinhos, né? Ou não querem sair de perto, ou não querem te deixar ir ao banheiro. Enfim, essas coisas assim são próprias desse contexto. Como lidar com isso? Eu digo se a situação é bem pontual, se refere ao momento da despedida ou ao momento em que se coloca o limite, por exemplo, quando você vai ao banheiro e fecha a porta, e aí a criança fica do lado de fora chorando, e se isso se trata ali, naquele contexto pontual, e não há um choro desesperado, é igual no período de adaptação na escola, sabe? Quando você deixa na escola e muitas vezes a criança chora naquela separação, porque ela vivencia a angústia da separação, e depois que você vai embora, ela tem contato com a nova realidade, sem a mamãe ou sem o papai, e aí ela tem condição de conciliar-se, de reconciliar-se com essa realidade. Ela se envolve, ela interage, ela observa, ela começa a brincar com outras crianças, ela se envolve com outro adulto de referência, no caso ali na escola as professoras, as educadoras. Então, se for isso, ok. Agora, quando a gente entende que a criança está mesmo em sofrimento e em angústia mais profunda, quando não é só na despedida o choro, mas esse choro permanece, fica estendido. E, por exemplo, no período da sua ausência, se você saiu para trabalhar, a criança chorou a manhã inteira pela tua ausência, o que não é comum. O comum é que seja só na despedida. Então, se é uma coisa muito estendida, aí precisa mesmo de um apoio individual, a família precisa procurar apoio. Se é da Viver Presente, vem falar comigo, marca um horário e a gente conversa, tá? Aí sim é um ponto de atenção. Agora, se é só na despedida, desse medo nós sobrevivemos, tá bom? Agora, o segundo medo que tem sido comum às crianças é o medo propriamente do corona, né? Dessa situação do vírus. Também, mais uma vez eu repito, elas estão imersas nesse contexto em que muito se fala do vírus, mesmo aquelas famílias que não assistem noticiários, que não deixam a TV ligada enquanto fazem as refeições, ainda assim esse é um assunto corrente, né? Mesmo que você não tenha dito ou não fale com frequência, em algum momento você precisou explicar que nós não estamos saindo de casa, que nós não estamos passeando, ou não está visitando tal pessoa, tal família, não está encontrando os amigos, ou não está indo à escola por conta do corona, né? E agora, como houve flexibilização e às vezes a gente sai um pouquinho, vai passear na rua, ou vai passear no condomínio, vai num parquinho, alguma coisa, mas ainda os cuidados, os convites que a gente faz, né? As orientações são sempre de muito cuidado. Cuidado, não rela nisso. Então, por exemplo, no elevador, não rela no elevador, fica aqui pertinho da mamãe, não põe a mão no chão, olha o corona, não pode pôr a mão na boca, põe a máscara. Então, ainda assim, vocês veem, mesmo que você diga, não, mas eu não fico falando de corona. Olha, mas observa como que
você age quando você sai para passear. Se você fica como se fosse ali uma cabine de proteção ambulante para evitar que a criança entre em contato com a possibilidade do vírus, então sim, ela pode nutrir medo mesmo. E aí a solução é simples, não significa que você precisa descuidar, que você precisa desligar do contexto do corona e dizer, imagina, isso não é nada, faz o que você quiser, pode encontrar quem você quiser. Não, não é isso, né? Mas é possível cuidar sem amedrontar, cuidar sem colocar essa energia do medo, e sim do cuidado, da proteção, ensinando práticas de autocuidado que devem continuar independente do corona. Então, lavar as mãos, ficar cuidando para não colocar a mão na boca, nos olhos, são coisas que a gente vai ensinar para as crianças, mas quanto menores elas são, mais difícil vai ser, né? Então, para a família que trouxe essa situação, eu até disse, bom, talvez pensar em alguma medida protetiva de quando chegar da rua, vamos lá pro banho, corre, né? Brincar assim de vamos lavar, vamos tomar banho, colocar essa roupinha para lavar, no depois até do que no durante o momento em que a criança estiver ali brincando um pouquinho, porque nesse tempo a gente quase nunca sai, e quando sai, se tiver o tempo todo com essa preocupação que pode ser excessiva, isso pode trazer sim, né, muito à tona essa situação do medo para as crianças. Então esse foi o terceiro aspecto. Alguém tem algum comentário a esse respeito? Se não, já vou tocar pro quarto. Quarto aspecto, então. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma coisa, pode ir mandando, tá bom? Eu tava olhando aqui. Eu trouxe a minha água. Tava achando. Peraí. Beber uma aguinha. Quarto aspecto. Televisão. Aumento de televisão. Tô falando assim sorrindo, mas as pessoas que me trouxeram estavam muito preocupadas. Meu Deus, as crianças estão ficando muito tempo em frente às telas. Que culpa, que horror! E as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, as crianças deviam ficar pouco tempo em frente às telas e elas estão passando horas, enfim. Então, estamos vivendo um processo de muitos conflitos internos, especialmente aquelas pessoas que tinham conceitos construídos a respeito desse tema, né? Cuidados para que as crianças ficassem pouco tempo em frente às telas e, bom, de repente isso cai por terra, né? Sabe assim, quando a gente diz o ditado, caiu na testa. Eu dizia que nunca ia ficar tanto tempo em frente às telas e está aí, né? Esse tem sido o caso aqui na minha casa, esse tem sido o caso de muitas pessoas que acompanham ali as minhas redes no meu @ lá na Túcia, e aqui também, nessa reunião que eu fiz com as famílias da semana passada, todas falaram que sim, a tela tem aumentado, mas existe ali uma diferença. Algumas que sentem muita culpa, algumas famílias que estão culpadas por isso, e outras que entendem que isso é parte desse contexto. Então, nesses dois casos, existe algo em comum, que é sim, o aumento da tela. Mas essa diferença, que é muito significativa, eu sinto culpa ou eu compreendo como parte do contexto, faz com que a coisa se torne mais pesada ou mais leve. Seguinte, vou dizer de novo, como mãe e como educadora, a gente precisa compreender que nesse tempo muitas coisas são novas para todo mundo, inclusive essa relação com as telas. Nós, adultos, estamos muito mais tempo em frente às telas, ou na distração, ou ainda num contexto de trabalho, ou ainda num contexto de interações. Nós estamos passando mais tempo mesmo, natural, as crianças também. Outro aspecto a se considerar, elas estão com menos possibilidades de atividades, né? Elas estão muitas vezes em espaços reduzidos, dentro de casa, dentro de apartamento, muitas crianças sem quintal. É natural que a alternativa que seja mais prática, tanto para os adultos quanto para as crianças, tela. Tá? Então, eu digo isso para vocês não ficarem localizando o problema na tela ou na criança, e a gente compreender que isso é parte desse contexto atual.
e também confiar na construção que nós já fizemos até aqui. As nossas crianças, vou colocar aqui de maneira generalizada, considerando que essas pessoas que estão aqui comigo estão nessa sintonia de crianças que não ficavam vidradas nas telas, né? Primeiro porque elas passavam bastante tempo na escola. Depois elas chegavam em casa, iam para suas atividades, ou para o descanso, ou para as interações familiares. Elas não ficavam esse tanto de tempo em frente às telas. E isso não significa que essa situação vai ser permanente, que a gente vai perder a mão, que pronto, acabou, já era, a gente perdeu as crianças para as telas. Não, é compreender que isso é parte desse tempo, né? Eu usei uma expressão assim para a gente parar de demonizar as telas nesse momento, né? Até porque no contexto em que as crianças vivenciam atualmente, elas têm muito acesso a uma diversidade de desenhos que na nossa época não existia. Nós tínhamos um limite ali, né? Era um tempo de desenho que passava nas TVs abertas, não tinha, pelo menos não na minha situação familiar, a gente não tinha TV aberta. Então não se tinha canal de desenho, tinha TV Cultura, mas também nem todos os desenhos eram interessantes para todas as idades. Então, essas opções mais limitadas faziam com que a gente se regulasse de uma nova maneira, de uma outra maneira. Mas nesse tempo, eu duvido que se nós tivéssemos, enquanto crianças, com essa gama de possibilidades de desenhos, se a gente também não ia querer ficar. É muito sedutor, os gráficos são lindos e são feitos para aquilo mesmo, para captar a nossa atenção. Então, também não tem nada de errado com as crianças. Elas naturalmente são seduzidas por esse universo que se criou, pensando nisso, né? Que bom, eles são ótimos, eles alcançam o objetivo, sequestrar a atenção das crianças mesmo. E eu também não estou dizendo que a televisão ou que o excesso de tela, tá tudo bem, que maravilha, deixa estar, mudei o conceito, virei a casaca. Não significa isso. É que eu estou buscando, contando dessa minha experiência pessoal, estou buscando uma neutralidade, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos buscar uma neutralidade para sofrer menos nesse tempo. Não dá para a gente associar mais esse sofrimento de culpa, porque as crianças estão passando mais tempo em frente às telas. E aí, um sinal que é importante observar é o seguinte: as crianças só estão em frente às telas, ou a situação significa que elas aumentaram o tempo de telas, mas continuam brincando. Se vocês me disserem, Natúcia, minha criança não brinca nada, ela não brinca da hora que acorda até a hora que vai dormir, e olha lá, porque não quer nem ir dormir, quer ficar virado se deixar, ou só dorme se tiver a TV ligada, aí, mais uma vez eu repito, esse é um ponto de preocupação. Se sua criança está assim e ela convive com a gente na Viver Presente, me procure. Se sua criança está assim e não convive com a gente na Viver Presente, me procure ainda assim como terapeuta, como consultora familiar, e aí eu vou te dar uma orientação mais específica. Mas se você só está muito encanada, porque, por exemplo, antes a criança assistia 2 horas de TV, agora ela está assistindo umas 4, ou então umas 6, assiste umas 3 horas de manhã, umas 3 horas da tarde, não tá tendo tantos intervalos, menos preocupação. Agora, se ela fica acordada por 10 horas e nessas 10 horas ela só fica em frente às telas e não quer parar para comer, não quer parar para tomar banho, não quer parar para descansar e principalmente para brincar, esse é um ponto de preocupação. Aí algumas medidas precisam ser desenvolvidas. E eu vou dizer aqui algumas, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário de vocês sobre isso. A Fabiana falou tudo. Eu quase nem usava celular, hoje faz parte da minha vida, inovação. Justamente. Outra coisa que ela comentou sobre buscar a neutralidade nesse momento em relação às telas. Isso aí. Então, o ponto de atenção é o seguinte: tira aí o foco da televisão, volta a focar na sua criança e na relação da sua criança com o brincar. Ela está brincando? É um ponto. O segundo ponto, para as crianças ali maiores de 3 anos, 2 anos e meio para frente, ela está fazendo de conta? Ela está brincando e ela está fazendo de conta? Ou não?
Se ela não está brincando e nem está fazendo de conta, sinal de alerta, preocupação. Se você fala com ela e ela nem olha para você porque ela só quer ficar em frente às telas, ponto de preocupação. Agora, se sua criança está ficando muito tempo na frente das telas, mas você chega um horário e fala, passou muito, chega, hora de desligar. Avisou antes, desligou e ela dá um piti homérico, dá um chilicão porque não quer desligar as telas, tudo bem, normal. Desencana, tá tudo bem, deixa dar o chilique. Agora, vai passar um tempo, tem criança que chora, que fica muito nervosa ali em torno de meia hora, 40 minutos, porque não queria de jeito nenhum desligar. Mas se depois disso ela reconcilia, se autorregula e volta a se relacionar e a brincar, tudo bem. Não significa que as crianças precisam lidar numa boa com o limite de quando você desliga a televisão. Tá bom? E eu tô falando muito de televisão porque em relação ao excesso de telas, é menos pior que as crianças estejam mais tempo em frente à televisão do que em frente ao celular ou tablet, tá? Se fosse para escolher, eu diria, deixa em frente à TV, porque a tela pequenininha, quanto menor é e mais perto dos olhos, mais poder de colocar a criança em passividade ela tem. Tá? Então, recomendo que deixe mais na TV, deixe menos tempo no celular. A Paula tá dizendo, olha, mas quanto mais assiste, mais quer assistir. E é difícil tirar, a minha fica mais irritada. Justamente, é verdade. Quanto mais assiste, mais quer assistir. E daí a gente precisa compreender quais são também os nossos limites em relação a isso. A gente precisa fazer o convite aqui seria para você refletir sobre a sua rotina e perceber, em relação às suas necessidades, qual seria o melhor tempo que a criança ficasse em frente às telas, tanto em relação à quantidade de horas quanto em relação ao horário. Eu preciso que ela fique para eu fazer almoço. Então tá, eu já sei que se eu vou precisar que ela fique para eu fazer almoço, seria melhor que eu não começasse logo de manhãzinha, que eu nem ligasse de manhã. Logo que ela acorda. Não deixa. Mas ela pega o controle e liga. Guarda o controle. Eu não tô dizendo que é o caso da Júlia, viu, Paulo? Sim, são situações que eu escuto. Ela pega o controle e liga. Guarda o controle. Eu já cheguei a tirar o fio da televisão aqui em casa. Dizer, não vão assistir TV hoje. Já aconteceu situações de tirar mesmo a TV em um dia inteiro. Vocês vão ter que brincar. Assistiram muito TV ontem. Já passou? Dá conta. Vão brincar hoje. Tira o fio. São situações de limite que às vezes a gente nem pensa, que tem que agir no físico mesmo. Tira a pilha do controle. Não precisa mentir. É dizer, eu tô tirando para que vocês não assistam. Então, esse limite. Então, se eu já sei que eu preciso para fazer almoço ali durante umas 2 horas, ligo mais tarde. Deixo para ligar por volta das 10, para deixar até meio-dia, sabe? Aí almoça. Outra dica que eu dei ali na nossa reunião, no nosso encontro, foi usar os tempos de rotina, né, de organização, a rotina de cuidados da criança, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, para ir delimitando. Então, por exemplo, assistir televisão até a hora do almoço. Depois do almoço, sem TV. Vai fazer o quê? Vai brincar. Bom, depois não é que não vai assistir mais, vai acontecer, vai pegar a TV de novo daqui a pouco. Mas não precisa ser logo depois do almoço, deixa passar umas 2 horas, 3 horas. Aí assiste ali da tarde, das 3 da tarde até umas 5. Aí, 5 horas, acabou a hora do banho, sabe? Aí marca, hora do banho. Depois do banho, sem TV. Vai jantar. Depois do jantar, mais um pouquinho. Acabou, porque vai dormir. Parece muito simples você falando. Não, eu sei que não é simples porque eu tenho 2 meninos em casa que são muito apaixonados por TV. Então, eu sei que não é simples, mas eu também digo que é possível. A gente precisa estar consciente dessas possibilidades. E quando a gente aprende a não demonizar a TV e a aprender que nesse contexto ela é a nossa aliada, você também vai organizando os seus ritmos e a sua rotina, tendo a TV como alternativa, tá? De verdade, gente, se vocês forem procurar ali nas minhas redes, no meu YouTube, no meu Instagram, vocês vão ler coisas e ouvir vídeos que eu falei sobre o prejuízo do excesso de telas. Nunca achei que eu ia estar falando sobre isso com vocês,
Mas eu também nunca achei que a gente ia estar vivendo numa pandemia por todo esse tempo isolados em casa, sem que as crianças pudessem ir para a escola. Nunca imaginei, nunca, nem nos meus piores pesadelos. Então, dentro desse contexto, essa orientação é válida. Se um dia alguém buscar contradição entre o que eu já disse e o que eu estou dizendo agora, vai encontrar. Mas eu espero em breve poder, logo que isso tudo passar, dar novas orientações sobre como ir dessensibilizando esse apego que as crianças vão desenvolvendo com as telas. E algo que eu já posso adiantar para vocês. Eu confio muito na nova realidade. Eu confio muito que nesse novo contexto, quando as crianças voltarem para sua rotina, para a escola, voltarem para o convívio, para brincar na rua, para brincar no quintal, para brincar no condomínio, as famílias que moram em condomínio, as telas vão reduzir, naturalmente elas vão reduzir, tá? A gente não vai viver nesse contexto para sempre, então a gente não precisa ter medo, não disso. A gente já tá tendo tanto medo, né, que a gente tenha menos esse. Vamos ver aqui, a Andréa disse, por aqui existe uma fadinha que some com o controle, tem palavras mágicas para ela liberar. Organizou o contexto lúdico aí, né? A Paula disse, aqui ela fica 2 horas, hora do almoço, até as 14, e mostro no relógio que desperta no meu celular e desligamos, mesmo sob protestos. Exatamente, Paula. Mas do que tenho que ficar... Ah, tá, mas daí você tem que ficar por conta dela. Bom, esse também é um aspecto, né, que as famílias trouxeram, Paula. Quando a criança não está em frente às telas, ela reina, né, e está num lugar de que tem que ter um adulto para brincar. O Marcelo disse, minha pequena negocia muito bem, chegamos a um limite e vai tranquilo na maioria das vezes. A Elisa, né? E aí, olha, quando a criança... Não, por isso que o meu último ponto aqui, né, eu disse para vocês que eu tinha 6, eu estava no 4º. O 5º é o seguinte, como saber se a criança está bem? Eu já falei dele, que é saber se ela está brincando livre. E se ela está brincando bem, sozinha. Ai, será? Nesse tempo em que ela está muito junto, brincar sozinha é possível? E daí eu chego no meu último ponto, aliás, eu nem tenho tanto tempo aqui de live com vocês, como ajudar a criança a brincar livre em casa. Isso é muito importante. Não significa que porque a gente desliga a televisão, a criança tem que brincar junto com a gente. Também não significa que nós não temos que brincar com as nossas crianças, porque nós temos a tendência de ir de um extremo para o outro fácil, né? Então não é isso, não estou dizendo que você não tem que dedicar tempo para brincar com a tua criança, você sabe que tem, né? Você sabe, não é que tem que você se beneficia quando você brinca e também a sua criança se beneficia. O negócio é o seguinte, é que as crianças, que é um sinal de bom desenvolvimento infantil, é saber se a criança faz de conta e brinca sozinha. As crianças que convivem na Viver Presente, elas sabem brincar sozinhas. Disso vocês podem ter certeza, desde que as crianças são bem pequenininhas. Ali as crianças que conviviam com a gente com 1 aninho, 1 ano e meio, elas sabem brincar sozinhas. Como fazer isso? Claro que no ambiente familiar eu sei que é mais difícil, mais uma vez digo como mãe, eu sei que é mais difícil porque eles projetam nos pais esse desejo de atenção absoluta, não querem que a gente converse com ninguém, que faça nada, nem que tome banho, nem que cuide da casa, nem que cuide da comida. Se eles pudessem escolher, vocês querem comidinha pronta na hora que a mamãe faz ou você quer que brinca com você? Eles vão dizer, claro, quero que brinca, quero tempo, todo o tempo. E se você dedicar todo o tempo, também não será suficiente. Eles vão dormir com o saquinho vazio, assim é criança, assim é criança. Sabe, saco sem fundo? Assim é. Então, se a gente sabe que assim é, não significa que você precisa ficar o tempo todo brincando. Isso precisa ser conversado com as crianças maiores. Eu sei que você sabe brincar. Eu sei porque lá na sua escola você brincava. E aqui em casa você também tem condições para brincar. Como? Como brincar sozinha? Antes de eu responder, deixa eu ler o que a Larissa falou. Natu, a Mel pede o dia inteiro. Vou distraindo nas horas que não quero, mas uso o timer para delimitar o tempo. Mas agora ela mesma busca, ele toda hora e fica, liga a TV, só meia hora, e quando o sininho tocar eu paro. Ela tá falando da TV, né? Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro.
Imagina, eu consegui corrigir aqui. Ela tá pedindo desculpa pelo corretor. Pois é, agora esse timer, você pode dizer que quem controla o timer é o adulto, né? Também pode dizer isso para ela colocar esse limite, que ela não fique buscando esse timer pela casa. Entendeu? Esse daqui a mamãe é que cuida. Bom, então como organizar um contexto de brincar livre que seja convidativo para as crianças? Eu gosto muito de que a comunicação seja direta. Você tem que dizer para sua criança que a expectativa é que ela brinque sozinha quando você organiza aquele contexto. Não pode ser só uma sedução de, ai, quem sabe se eu arrumar os brinquedos dela, ela vai brincar sozinha. Não, é dizer, você sabe brincar sozinha, você gosta de brincar sozinha, tem mais. É gostoso, você pode criar, imaginar, tudo aquilo que você imagina no seu mundo se concretiza, é você com você agora. É você com seus brinquedos, é você com a sua imaginação. É você confiar, agora eu tô dizendo para nós, a gente precisa confiar na potência, na inteireza da criança. Criança brinca. A atividade principal da criança é o brincar. Como é que ela não sabe brincar? Como que ela não pode brincar? É verdade que nesse tempo de hoje, quando elas se acostumam a ter um adulto para brincar o tempo todo, sendo os pais, ou babá, ou avó, elas ficam meio com poucos recursos. Elas ficam carentes de recursos internos para empreender os seus próprios projetos, porque o brincar para a criança é o empreendimento de um projeto, é o empreendimento de uma ação. E olha só, a gente quer investir, que a criança continue empreendendo a vida, porque o brincar é viver para a criança. E se vive enquanto brinca. Então, não é uma questão de, ela tem que brincar sozinha para me liberar. Mesmo que você tenha tempo, mesmo que você tenha alguém para te ajudar em casa, que as coisas da casa já estejam em ordem, mesmo que você não esteja tendo que trabalhar, ainda assim, pela saúde emocional, física, integral da sua criança, invista no brincar livre. Dê condições, crie condições para que a criança brinque livre. Ela precisa disso para constituir condições para se inteirar da própria existência. Como, Natúcia? Como? Seguinte, sabe aquele monte de brinquedo que você tem aí, guardado em caixas, guardado no armário ou espalhados pela casa? Categorize com as crianças, classifique. Nós já estamos entrando na parte prática, tá? Para finalizar esse nosso encontro de hoje. Classifica o que é homenzinho, o que é animalzinho de fazenda, o que são jogos, o que são brinquedos de pintura. Separa. Se você tiver condição, compre caixas. Se você tiver sacos, se você tiver gavetas, categorize. Não é para ficar neurótico com a categorização. Mas não sei que tipo de brinquedo é esse. Uma sugestão é que você vá por aproximação. Lá na Viver Presente, para as famílias que convivem com a gente, vocês vão lembrar, tem caixas de blocos, caixas de fantasias, de coisas que as crianças vão brincar de faz de conta, caixas de boneca, canto dos livros. Então, categorize. Escolha alguns para determinado período. Então, eu falei sobre isso, sobre como transitar a criança da TV para o brincar livre. Antes de desligar a TV, você pode organizar no quarto, ou na sala, ou na varanda, ou em algum lugar que não seja onde a criança está com a TV, e que seja o lugar onde você gostaria que ela brincasse depois, organizar um contexto de brincadeira. Para quem tem criança na Viver Presente vai lembrar. Lembra que chega ali no quintal, quando você deixa a sua criança, não tem umas mesas em que as meninas sempre organizavam ali alguns objetos? Monta, junto com outras coisas, um elemento que pode combinar com outro. Por exemplo, blocos com animais, porque a criança pode fazer fazendinha. A gente tem que imaginar, o que será que ela pode brincar? Do que ela pode brincar? Então se organiza esses objetos de maneira bonitinha, sedutora. Cria ali, você lembra quando você brincava de casinha? Se você brincou de casinha? Como que era organizar esse contexto? Você vai se divertir, tenho certeza. As meninas da escola amavam fazer isso. Organizar o contexto de brincar. E convida. Mas convida avisando, esse é o seu espaço. Por quê? O negócio é o seguinte. Eu tô dando uma corridinha porque nós só temos 10 minutos, tá? Acho que eu corri tanto que eu tô até com sede. Peraí. O negócio é o seguinte. As crianças, elas precisam dessa clareza.
né? Elas precisam compreender que você está criando aquele espaço para que elas brinquem. E pensa comigo, se ela estava em frente às telas, ela está na passividade, ela está ali, ó, que nem vocês estão aqui comigo, escutando, elaborando, mas estão ali, estáticas. Você está agora fazendo um convite para que ela entre em atividade, para que ela traga um contexto interno, um motor interno para interagir com o mundo, seja através dos brinquedos, da imaginação dela, ou com você, que seja. Mas ela tem que ser autora, ela tem que empreender, certo? Quando ela tem que fazer isso, é um esforço, demanda um trabalho dela, né? E com essa possibilidade ela se desenvolve. E não é simples, a gente também muitas vezes prefere ficar na passividade, muitas pessoas, dependendo do perfil. Tem outras que são mais da atividade, mas quem é mais passivo gosta de ficar passivo. Então, para essas crianças tem que ter um investimento maior. Bora, vamos, faz uma ginástica aí, corre, pula, dá um calor nesse corpo. E aí convida, vai brincar. Aqui está um canto que a mamãe ou o papai preparou com muito amor para você brincar. Ah, mas brinca comigo, você é tal. Não, é você. Porque veja, a gente falava sobre isso no encontro e a Lari que tá aqui, a Larissa compartilhou, né? Que às vezes com a Mel, a hora que ela vê, ela também já tá ali muito envolvida no brincar e até encaminhando alguma brincadeira, né? As ideias acabam surgindo do adulto e a criança continua passiva. Então aqui o convite é para que a criança mantenha-se ativa ou esteja ativa, ela que empreenda esse projeto de brincar. Ah, mas eu coloquei os brinquedos, ela não quis. Bom, tudo bem, você apresentou possibilidades. Você não está forçando que ela brinque com aqueles brinquedos. Mas a partir do seu convite, a partir da maneira como você organizou, ela também pode se inspirar e organizar da maneira dela, com aqueles objetos ou com outros. Uma outra sugestão é que você não deixe todos os brinquedos dispostos. Que você guarde, coloque no armário, separe nessa catalogação, categorização do que tem em casa, dá para ir percebendo, isso aqui já tem muitos, por exemplo, tem 15 bonecas, precisa de 15 bonecas? Não, acho que já é muito, vamos poder separar, vamos doar alguma coisa, né? Então, alguns objetos não precisam ter em tanta quantidade. Outros você vai perceber, nossa, acho que isso aqui ele gosta, talvez eu precise comprar um pouco mais disso. Exemplo, né? E aí você pode ir trazendo os brinquedos aos poucos para as crianças também irem brincando e se surpreendendo novamente com os próprios brinquedos, porque muitas crianças vão até esquecendo do que tem, esquecendo do que gostam de brincar. Então essa sugestão de como organizar esse contexto é uma proposta para criar uma condição para que ela aprenda ou reaprenda a brincar sozinha. A Andréia disse sobre a Clara, sinto isso, não tem fundo, posso passar o tempo todo disponível, mas é insuficiente. A Paula disse que fiz uma rotina com os horários para cada coisa, para eu me guiar também, ótimo. Então a Paula já tá lá, super organizada, né? Brincamos de ginástica olímpica, a Ana disse, parada de mão, cambalhota, usamos só o corpo, foi maravilhoso, que delícia. Ontem usamos um caixote que virou um quarto, fizemos cama, criado, costuramos a mão, quarto de boneca. Que delícia, Ana. E nesse contexto todo você participou, né? Também vai observando se, me parece pelo que você disse, né? Mas vai observando se é possível e dando esse espaço para que a criança também brinque sozinha. A Larissa disse, mesmo criança menor, podemos falar dessa forma, então? Deve falar. Exato, deve falar, tem que falar, você pode brincar sozinha, esse é seu momento de brincar, esse é seu momento de estar aqui, você e seus brinquedos. Ah, mas mamãe brinca junto. Não, agora é você, você vai ver como é gostoso, e é gostoso, gente. Tanto que na escola, na Viver Presente, as educadoras recebem formação para não intervirem tanto no brincar das crianças. Algumas vezes, elas percebem que quando intervém no brincar, ele se dissolve. Ou a criança fica dependente do adulto. E olha e fala, do que a gente vai brincar agora? Vocês já viram criança precisar? Vocês já viram. Mas na escola esse é um sinal
de alerta pra gente. Se a criança fica olhando pro adulto e chamando o tempo todo para brincar junto, esse é um sinal de, opa, estamos precisando ajudar essa criança a integrar-se e interar-se desse brincar com mais propriedade. E aí a gente investe, convida. E se sua criança não sabe de maneira nenhuma, chora, esperneia, grita, que não quer, o que você faz? Vai brincar junto? Pode até ser, mas com vistas a que ela brinque sozinha. Então você tá ali, não vai o tempo todo dizendo vamos disso, vamos daquilo, vamos. Fique mais passivo do que ativo e deixe a criança. Tem muitas crianças que fazem isso com facilidade. Você vai ser tal personagem, mas se você não for exatamente aquele personagem da maneira dela, ela fica brava. Então, olha só, para que ela tenha controle sobre esse brincar, ela pode imaginar. E as crianças sabem, mas meu filho é filho único, não tem ninguém para brincar. Tudo bem, ele vai pegar isso aqui para ser um personagem, isso aqui para ser outro. E vai falar com uma voz com esse e outra voz com esse. Vocês não faziam isso? Lembra da maneira como vocês brincavam? A gente não fazia de conta? Não representava? Esse é sinal de desenvolvimento, se a criança consegue representar vários personagens durante um brincar livre, durante um brincar de faz de conta. Então observem isso, confiem que as crianças podem, precisam e vão se beneficiar. Não é castigo que a criança brinque sozinha, tá bom? E para finalizar, para quem chegou agora, eu reitero que isso não significa que você não precisa passar tempo com a sua criança, tá? Não significa. Eu só estou apresentando uma outra possibilidade, porque passar tempo com a nossa criança a gente já sabe como é, né? Eu não precisaria nem fazer live aqui. As crianças dizem como elas querem que a gente passe o tempo com elas. Eu nem precisaria orientar sobre isso. Mas sobre como brincar livre, esse é um ponto realmente importante da gente conversar sempre. Não é só agora, não, em contexto de pandemia, viu? É muito comum que as crianças cheguem à escola e não saibam brincar sozinhas. Quando elas entram pela primeira vez na escola, o primeiro foco de desenvolvimento é aprender a brincar. É aprender a perceber o que vem de dentro, qual é o pulso, qual é o desejo do que eu quero brincar. Porque para eu dizer o que eu quero brincar, eu preciso ser um eu. Eu preciso ter eixo de identidade, eu preciso estar individuado da minha mamãe, do meu papai, eu preciso ser inteiro. E esse é o grande investimento, é o grande ponto de atenção da educação infantil, que a criança se desenvolva em sua inteireza, que construa, que constitua o eixo de identidade. Vamos investir nisso mesmo nesse tempo de distanciamento da escola. É possível levar esse contexto para casa, tá bom? Que bom contar com a presença de vocês por aqui. Muito, muito obrigada para quem me acompanhou. E a gente se vê numa próxima. Se vocês tiverem mais sugestões, mais questões, podem mandar, que quem sabe o próximo encontro eu faço aberto também, tá bom? Um beijo, até!